da terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Deidade, parte 23. Deus não pode ser visto. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Amém? Senhor Deus, obrigado por tudo que já aprendemos e por um pouquinho ainda que aprenderemos neste culto. Que o teu nome seja magnificado e que estes corações contritos, que estão lutando com tudo que pode para obedecer a tua palavra, que possam ser esclarecidos pelo teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Dentro de pouco tempo eu quero vos falar ainda sobre o assunto da deidade. Parte 23. 23º, é assim que dizem? Não é? 23º, deidade, parte 3. Deus nunca foi visto por ninguém. Uma irmã perguntou para mim há pouco tempo: então eu nunca vou ver Deus? Eu nunca vou ver Deus? Aí eu te pergunto, você acha que você vai ver Deus? Você acha que Deus pode ser visto? Que ideia você tem sobre Deus? Jesus disse, Jesus que veio manifestar Deus para nós, ele disse: Deus é Espírito. E você não pode ver o Espírito. Veja, Deus é Espírito. Espírito não pode ser visto. Por isso está dizendo assim: Deus nunca foi visto por ninguém. Então eu quero vos dizer alguma coisa aqui, bem rapidinho. Se você ver alguém contando alguma visão, alguma revelação, dizendo que subiu, foi no céu numa visão e viu Deus, Jesus e o Espírito Santo sentado em trono, dê as costas para estas profecias. Dê as costas para estas irmãs, para estes irmãos, profetas e profetisas que estão cheios por aí, porque estas profecias não combinam com as Escrituras. Deus não pode ser visto. Deus não é uma pessoa. Deus é Espírito. Somente através de Jesus Cristo você pode ver Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nenhum homem jamais viu Deus, nem o verá. A verdade é esta. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz assim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder para sempre. Amém. Ninguém nunca viu a Deus, nem nunca o verá. Você não tem como ver Deus e permanecer vivo. Você não tem como olhar Deus e permanecer ainda existindo. A única forma de você conhecer Deus é através de Jesus, a palavra feito carne. A única forma de você contemplar Deus é através do seu Filho. É através de Jesus Cristo, o enviado, o prometido, o que se manifestou em carne, porque antes ele não era carne. E se ele não era carne antes, ele não estava sentado ao lado do Pai no trono. Ele estava com Deus. Ele habitava em Deus. Assim como a sua palavra habita e está em você. Deus é Espírito. Ele habita em uma luz inacessível. Ele escolheu se esconder, portanto permanece invisível. Em Isaías capítulo 45, no versículo 15 do profeta Isaías, você encontra estas palavras: verdadeiramente tu és Deus que te ocultas,
o Deus de Israel, o Salvador. Olha, Isaías você acha que Isaías está falando de Jesus? Isaías estava falando do Deus invisível, do Espírito invisível. Tu és Deus que te ocultas, em outras palavras, que te escondes. O Deus de Israel, o Salvador. Aí você diz, mas eu tenho um Salvador que é Jesus. E eu vos digo, o Salvador é Deus, e Ele salva através de Jesus. Em Deus estava o atributo de curador, de salvador, de perdoador, de mantenedor, sustentador. Tudo isto estava em Deus. E estes títulos, estes atributos de Deus foi manifestado aqui na terra quando o Logos, palavra que saiu de Deus, assumiu um corpo de carne para morrer por você. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Agora está falando de Jesus, dizendo assim: o qual é a imagem, Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível, sabe? Ele é a imagem. O que é a imagem? O que você pode ver, Você está vendo aqui uma imagem. Eu sou uma imagem. O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Veja, se você não conseguir ver Deus em seu irmão, você não vai conseguir nunca ver Deus, nem sequer na parte de Jesus Cristo. Lembre-se disso. Você não pode adorar esse Deus que é adorado em espírito e em verdade. Você não pode adorá-lo em espírito e em verdade se você não puder vê-lo em seu irmão, que é compra do seu sangue, que é parte dele, manifesta aqui na terra. Alguns podem pensar que Estevão, quando foi apedrejado e morreu, viu a Deus, porque ele proclamou que viu Jesus, a mão direita de Deus. Vamos ver isso em Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu agradeço a paciência de vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. É sobre a morte de Estevão. Eu gosto desse nome, Estéfano. De onde vem Estevão. 55. Está escrito assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então quem crê em três pessoas diz: olha, ali estava, ele viu Deus e Jesus. Aqui diz que ele viu a glória de Deus. A glória de Deus. Sabe que glória é esta? Aquela glória que Jesus disse assim: ó, Pai, glorifica teu filho. Veja, torna a dar-me, mais ou menos assim, aquela mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Naquela glória que ele estava com Deus, João capítulo 1, versículo 1, estava com Deus. O verbo que se fez carne estava com Deus, naquela glória, porque ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. Quando ele voltou a habitar na mesma glória que ele estava antes de se manifestar em carne, ele já tinha voltado lá. Aí Estevão vê ele naquela glória, naquele estado. Vê? Ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Aí você diz: escuta, então ele está do lado direito sentado, ou em pé, ou seja do que for. Estevão não viu Deus, ele viu a glória de Deus. O Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isto tem um significado tremendo que vem desde o Antigo Testamento, e que as pessoas não observam isto à luz da revelação divina. Quando alguém diz que Estevão viu a Deus, esta pessoa está entrando em contradição com o restante das escrituras, que diz: ninguém jamais viu a Deus nem o verá, porque ele é imortal e invisível.
Estevão viu o Filho do Homem. Estevão viu a Jesus, não Deus. Mas ele estava em pé à direita de Deus. Bem, vamos ver o que é isto. O termo a mão direita de Deus é a expressa, a glória e o poder de Deus. Na Escritura também demonstra misericórdia, graça, autoridade. Isto mão direita. Enquanto a sua mão esquerda denota julgamento de Deus. Aí que está. Estevão viu Jesus à direita de Deus. A Bíblia foi escrita em símbolos, em parábolas e em enigmas. Disseram a Jesus: por que tu falas por parábolas? Ele disse exatamente essas palavras: para que eles ouvindo não entendam, vendo não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados seus pecados. Jesus falava por parábolas exatamente para aqueles que não fossem ovelha do seu pasto, não compreendessem. Então simplesmente você vê um versículo, aí está à direita de Deus, e já diz: ali está Jesus do lado direito, ali no trono do lado direito. Não entendem que ele tinha que estar exatamente, tinha que ser essas palavras: eu vejo a glória de Deus, eu, Filho do Homem, à direita de Deus. Isso quer dizer, ele está no estado de glória, graça e misericórdia sendo estendida, porque era o período das 7 eras da igreja e ele estaria como intercessor. Mas se Estevão tivesse visto Jesus à esquerda, aquilo era juízo. Vamos ver Êxodo capítulo 15, versículo 6. Êxodo capítulo 15, versículo 6. Vamos ver o que é a destra de Deus. Você tem que comparar as escrituras com escritura, coisa espiritual com espiritual. A Bíblia responde à Bíblia. Êxodo capítulo 15, versículo 6, está escrito assim. Êxodo, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. Ei? Destra ou direita de Deus não é a mão direita de Deus. Isso se fala do poder e da glória de Deus. É nesse estado que Jesus, como palavra, estava antes de se manifestar, e depois que ele voltou ao estado que estava antes, ele volta para esse mesmo lugar. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Um lado denota graça e misericórdia, e o outro despedaça, é juízo. Isso está nas Escrituras, e eu quero que vocês vejam isto. Mateus capítulo 25, versículo 31, porque direita e esquerda. Mateus capítulo 25, versículo 31. Vamos ver isto aqui rapidinho. Eu sei que são assuntos que não dá para a gente abranger ele todo em um culto, 2 cultos, por isso que nós, dentro de 1 ano ou 2 anos, estaremos pregando sobre deidades, não sei. Mateus capítulo 25, versículo 31. Está escrito assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, primeiro tem que estar em glória, sabe? E todos os santos anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta as ovelhas, os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai. Entendem agora? Agora vamos ver o outro versículo, o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Por isto essa separação de direita e esquerda. De um lado é graça e misericórdia, do outro lado é julgamento, do outro lado é sem misericórdia. Eu quero mostrar algo para vocês rapidinho aqui. Nas Escrituras, sempre que Jesus é representado de pé, e ele está na posição ou no ofício
de alto pregador. Ele, nesta posição de alto pregador, ele está em sua obra intercessória. Mostrado de pé, mas não é sentado em um trono. Gente, a palavra de Deus, você só entende pela revelação. Quando Jesus diz, onde estiver o corpo, aí se ajuntaram as águias, é simples ler esse versículo, mas qual é a explicação disso? O que se entende disso? O corpo é a palavra, as águias é os filhos de Deus que se alimenta da palavra. Onde estiver a verdadeira palavra de Deus sendo apresentada, quem for águia, quem for filho, vai se alimentar daquilo ali. Os abutres vai comer carniça, sabe? A águia, ela não come carniça, ela não come alimento podre, ela pega carne viva, ela pega aquilo ali vivo, ela se alimenta de coisa fresca. Depois que ela se alimenta, então os urubus vão atrás dos cadáveres para se alimentar, porque eles só querem depois que fede. É justamente por isso que nunca eles conseguem ver a Bíblia se cumprindo, que é o maná da hora. Eles só vão ver depois que passa, depois que aquilo acontece, depois que passa que eles conseguem ver. Agora, o que é que fizeram? Mudaram a tradução da Bíblia para a linguagem de hoje, e no lugar de águia colocaram abutre, porque é o que são. Entenderam agora o problema? Não vá atrás de linguagem de hoje, linguagem internacional, e isto e aquilo, isso é tudo falcatrua. Retira um versículo, muda o sentido da palavra, diz que é para ficar mais fácil, para a juventude, para os jovens. Fuja, saia disso. Nesse ofício de alto pregador, foi nesse ofício que ele se apresentou no Antigo Testamento com Abraão e tantos outros. Em sua visão, Estevão viu a Jesus como grande pregador de Deus, cercado de toda a autoridade de Deus. Você entende isto quando lê em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, diz assim: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ok? Um semelhante ao Filho do Homem. No meio dos 7 castiçais se apresenta as 7 eras da igreja. Este quadro mostra isto aqui. As 7 eras da igreja, o período das 7 eras da igreja cristã na terra, de Éfeso até Laodiceia, desde os dias de Paulo até os nossos dias. E nesse período de tempo, Jesus estaria como intercessor, por isso a cruz por trás. É Jesus no meio, entre o seu povo, entre a sua igreja. As 7 estrelas é o que está em sua mão, e tinha em sua mão 7 estrelas, que são os 7 anjos enviados às 7 igrejas. Essas 7 fases da igreja na terra. Nesse período de tempo ele está como alto pregador, à destra de Deus, ou seja, sob o poder de Deus. Agora, eu gostaria de, dentro de 10 minutos, entregar rapidinho aqui um assunto para vocês, que eu prometi falar um pouquinho sobre teofania. E já que falamos sobre Jesus como um alto pregador, sobre o poder de Deus, eu preciso que vocês entendam algo agora sobre teofania. O que é teofania? O que é o Logos que saiu de Deus? Como isto é feito? Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber quem é Deus. Só existe um Deus, e este enviou seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a palavra que se fez carne. Não era carne antes. Não existia como uma pessoa ao lado de Deus. Nunca existiu como uma pessoa ao lado de Deus. Ele estava com Deus. Era a palavra de Deus. E através desta palavra, tudo foi criado. A terra foi criada. O mundo foi criado. Tudo. O haja é Cristo. Haja luz. A palavra em ação. A palavra semente. Por isso que você é salvo pela palavra. Pela pregação da palavra. Porque é Cristo vivendo outra vez através de você. Teria que ter um segredo muito grande para você se sentar e ouvir alguém falando palavra, e isso mudar a tua vida, tirar teus vícios, expulsar demônio de você. Entende? Tinha que ter um mistério por trás disso. É o mistério de Deus em Cristo e Cristo na igreja. A palavra que estava com Deus, a palavra se fez carne. Veja, por isso que diz Deus se fez carne, porque Deus é a palavra.
E ele veio e habitou em plenitude. E depois se repartiu em sua igreja. Por isso você não tem outra maneira de você adquirir salvação a não ser ouvindo a verdade. A verdade é a palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? A verdade. E depois disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele estava dizendo, eu sou a palavra da verdade. Por isso que para poder o homem ser salvo, ele tem que fazer isto. Ouvir a verdade. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E como adquiro fé? Ouvindo a palavra de Deus. Não é complicado, é simples. Homens que complicaram tudo. Fizeram de Jesus uma pessoa diferente. Fizeram de Jesus aquilo que ele não é. E disseram que Jesus é a segunda. Te apresentaram uma segunda. Sendo que ele diz, eu sou o primeiro e o último. Amém. Te apresentaram uma segunda. E ele nunca se apresentou como segundo. Porque não existe outra pessoa além de Jesus na divindade. Em Deus não existe duas pessoas. Não existe três pessoas. Na divindade existe uma pessoa. E esta pessoa é a imagem do Deus invisível. Porque Deus é espírito. Esta pessoa se chama Jesus Cristo. Meu Senhor e Rei. Ele é rei porque ele casou com a rainha. Antes disso é príncipe. Príncipe. Ele se torna rei. Por isto ele é filho do rei. Só existe um rei, esse é Deus. O filho de Deus, príncipe, se torna rei. Mas para ele ser rei, Deus está nele. Veja, você para reinar, Deus tem que estar em você. Você é súdito. A coroa de Cristo, a coroa de glória, a coroa de Cristo, quem é? É você. Você é pedra nesta coroa. Amém? Então, aí está. Eu quero que vocês fiquem de pé e eu quero encerrar por aqui. Eu sinto que eu preciso parar por aqui. Vocês compreendem? Eu sempre digo, Senhor, na hora de falar, que a tua palavra seja falada, mas na hora de parar, me diz o momento de parar. Pai bendito, nós queremos te agradecer nesse instante por tua bondade, por tua misericórdia. Nós te agradecemos por tudo isto, Senhor. O ensinamento sobre o batismo, eu sei que isto fere o sentimento das pessoas. Muitos dos que me ouvirem em gravações futuras, ou mesmo ouvem pelo rádio, podem, ó Deus, se contorcer nos seus assentos, podem desligar, podem querer quebrar, proibir as pessoas de ouvir, proibir os membros de sua igreja de ouvirem, mas nós sabemos que sempre foi assim. Quando o Senhor começou a proferir a palavra de Deus, o evangelho da verdade, aquele evangelho que traria santificação dos teus filhos, os fariseus ficaram preocupados, ficaram atônitos. Os líderes religiosos do teu dia, daquele dia, eles ficaram tão atônitos que disseram, não vão mais ouvir este homem, porque eles começaram a perder seus membros. Eles começaram a ver um desvio geral em suas igrejas. Os púlpitos ficaram, ó Deus, apenas com os sacerdotes. Os bancos começou a ficar vazio, porque as pessoas não estavam mais indo ouvir as tradições religiosas. Estavam querendo ver a palavra viva sendo manifesta. E ao invés de no dia de sábado ir para a sinagoga, ele subia para o monte para ver o Senhor falar o sermão da montanha. Ao invés de estarem nos templos, lugar que sempre estiveram desde que nasceram, desde que foram apresentados, com o oitavo dia de vida, daí a pouco começaram a estar pelas praças, ouvindo aquele homem, com suas vestes, ó Deus, cheias de poeira, com seus pés empoeirados, com seu cabelo desgrenhado ali, sem estar penteado, mas eles queriam ouvir a palavra sendo manifestada. Uma semente não morre jamais. Eles queriam ver, presenciar a palavra sendo manifesta. Isto é o que está acontecendo exatamente nesses últimos dias, quando os eleitos, os predestinados filhos de Deus, estão procurando pastos verdejantes, alimento do céu, onde o pão da vida está sendo partido. Não se pode matar, a semente germina,
ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Meus amigos, a semente não pode morrer. Uma semente não morre jamais. Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Em frutos de paz. Quem é a semente? A semente é a palavra. Quem é a palavra? A palavra é Deus. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a manifestação da palavra de Deus em um corpo. É por isso que a semente não morre, porque a palavra não pode morrer. Quem é fiel ao processo de Deus, cresce em direção ao céu, a planta que nasceu. Eu vim de Deus e volto para Deus, disse Jesus. Toda árvore que não der fruto será cortada, porque ela não foi plantada pelo meu Pai. Em flor nascerão os frutos bons, como a essência do amor. Uma semente não morre jamais, será grande. Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, você pode fazer por e-mail ou por carta. Então você pode fazer para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07 910 970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com ou radionif@hotmail.com. Estamos à sua disposição. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem.com. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temendo a noite, todo dia claro. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário à emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco, solicite literaturas gratuitas. Que Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Na cidade ou na... Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, me fizessem tão chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se
chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Me darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei.